Com tantas mudanças na legislação, como é que ficam os benefícios previdenciários? Fala, empreendedores! Estou hoje aqui com meu amigo Dr. André. E aí, Johnny? Tudo bem? Opa! Seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui. Que isso! Esse cara é o grande responsável por toda a área previdenciária dentro do Serac e trouxe aqui um pouco do conhecimento dele para ajudá-los em relação aos benefícios da Previdência. Teve tanta mudança, tanta alteração na legislação que confunde realmente a galera. Mas o que eu ia dizer, antes de mais nada, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, porque só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para mais pessoas. Então, André, começa explicando para os empreendedores aí quais são os benefícios e qual é a nova regra do INSS em relação a eles. Então, a gente teve uma profunda mudança em novembro de 2019 com a reforma da Previdência e nós tivemos uma alteração dos benefícios da Previdência. Hoje nós vamos ter principalmente a aposentadoria programada. A pessoa só vai conseguir aposentar o homem e a mulher por volta de o homem 65 anos e a mulher 62 anos. O homem precisa de pelo menos 20 anos de contribuição e a mulher pelo menos de 15 anos de contribuição. Nós também temos ainda a aposentadoria especial. Muitos falam a aposentadoria especial acabou perdendo um pouco da sua razão de ser. Mas ela continua existindo. E o que é uma aposentadoria especial? É uma aposentadoria que é para quem trabalhou em trabalhos insalubres, em trabalhos que desgastam mais o corpo do que um trabalho habitual. Então, vamos dar um bom exemplo, alguns enfermeiros, os enfermeiros geralmente eles trabalham com risco à sua integridade física, porque trabalham com agentes patógenos, que são doenças, trabalham com medicamentos, e isso acaba trazendo um certo desgaste a mais para o corpo, tanto que o trabalho deles é um menor período de tempo. Entendi. Então a aposentadoria ainda existe, ela tem algumas regras específicas, que vai ter uma idade mínima para a pessoa, a depender do tipo, do grau de insalubridade, do grau do quão insalubre é aquela atividade. Entendi. E essa foi realmente a mudança que aconteceu da antiga para a nova. Eu vi que teve a mudança da idade também, né? Teve mudança. Muitas pessoas ainda... Qual que era a idade antiga e passou para qual idade? Então, nós tivemos a principal mudança que nós tivemos na questão da idade é o seguinte. Para o homem não mudou, continua 65 anos da mesma forma. O que mudou foi principalmente para a mulher. A mulher antigamente ela aposentava com 60 anos, hoje ela aposenta com 62. Por quê? Qual era a idade? A ideia inicial. A ideia inicial era fazer uma paridade do homem e da mulher. 65 para o homem e 65 para a mulher. Só que muito se discutiu de questão de que as mulheres também têm a questão de trabalhar em casa, fazer serviços domésticos. Então começou essa discussão se aumentava, se fazia essa paridade ou não da idade. Entendi. Mas no final o legislador entendeu que era melhor manter os 62. A única coisa que alterou para o homem foi o tempo de contribuição mínimo. Antigamente, para o homem aposentar por idade, ele precisava de 15 anos de contribuição. Hoje ele precisa de 20 anos de contribuição. E o importante é que essa contribuição não basta ser uma contribuição simples, ela tem que ser o que a gente chama de contribuição em dia. Que é o quê? É o pagamento em dia da guia da Previdência Social. Algumas vezes você pode recolher a sua Previdência em atraso. Só que esse recolhimento em atraso não entra porque a gente chama de carência, que é a contribuição em dia. Entendi. Então o homem tem que ter pelo menos 20 anos de contribuição em dia. Legal, e acho que o pessoal também fica na dúvida, por exemplo, em relação aos efeitos, né? Por exemplo, a pessoa tinha 14 anos. Veio a nova regra. Qual é a regra que se aplica para ela? Tinha 14 anos, faltava um aninho só para se aposentar. Como que funciona essa nova regra? Tá, aí a gente entra numa discussão que já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que era o seguinte: se existe ou não direito adquirido em matéria de previdência. Ou seja, eu ingressei no sistema e eu estou lá numa expectativa de aposentar com aquelas regras. Veio o legislador e mudou as regras. Qual vai ser aplicado? Então, o Supremo Tribunal Federal ele já pacificou que em matéria de direito previdenciário, ou seja, matéria previdenciária, não existe direito adquirido, existe expectativa de direito.
Você só tem o direito adquirido se você já implementou os requisitos necessários para aposentadoria antes da mudança legislativa. O que o legislador faz para dar uma mitigada nessa situação, para ajudar um pouco mais o pessoal que já estava antes, ele cria o que a gente chama de regra de transição. Certo. Que é para aquelas pessoas que já estavam no sistema previdenciário poderem se aproveitar de uma regra não tão mais rígida comparada à regra nova. Legal. Nossa, excelente. Muita gente fica com essa dúvida. E outra que eu ouço bastante é, por exemplo, doutor André, como é que eu faço para me aposentar com o valor integral, né? Como é que eu consigo me aposentar com esse valor integral? Qual que é a dica? Qual a sugestão, André? Tá, primeiramente tem que verificar qual regra previdenciária você vai ser aplicada à sua situação. Certo. Por quê? Se você for pegar a regra antiga, como funcionava a regra de cálculo antiga? Dentro de um período que a gente chama período de cálculo, que é de julho de 94 até a data da aposentadoria, se fazia uma média aritmética das 80% maiores contribuições. Legal. Hoje... Tirava a média e aplicava os 80%, 80% sobre as maiores. Sobre as maiores. Ou seja, desprezava as 20% menores, o que aumentava mais o benefício da pessoa. Entendi. E aí também ia depender do seu benefício. Por quê? Se você fosse aposentar por tempo de contribuição, tinha o fator previdenciário, que leva em consideração o seu tempo de contribuição, a sua idade e a sua expectativa de sobrevida. Legal. Se fosse aposentadoria por idade, você ia ter 70% dessa média e ia aumentar conforme o seu tempo de contribuição você tivesse. Ou seja, cada ano contribuído mais 1%. Então você já começava com 70%, os 15 anos o mínimo que era exigido já aumentava mais 15%. Então você saia com 85% da aposentadoria, e aí você tinha que ter pelo menos mais 15 anos de contribuição, ou seja, total de 30 para pegar a integral. Caramba! Hoje, na regra nova, isso é diferente. Sim, na sua opinião, até já adiantando, simplificou ou você acha que ficou mais complexo na regra nova? Ela ficou mais difícil para você pegar o valor integral. Tá, entendi. Por quê? Porque ela vai refletir todas as suas contribuições. Ela não vai ser mais 80%, ela vai ser 100% das contribuições. Entendi. Então vai tirar essa média aritmética de 100%, 100%, e você vai começar com 60% dessa média. Ou seja, vamos supor que seja um homem de 65 anos de idade, ele vai começar com 60% dessa média aritmética, e a cada ano contribuído acima de 20 anos de contribuição aumenta mais 2%. Entendi. Ou seja, o homem só vai conseguir a sua aposentadoria integral com 40 anos de contribuição e 65 anos de idade. E André, as pessoas que não entendem ou que não sabem, elas perguntam às vezes, poxa, legal, eu vi que tem várias variáveis, tal, mas onde eu consigo todas essas minhas informações? Eu tenho que pegar o Olerite por Olerite? Tem algum portal? Onde que eu consigo essas informações? Meu INSS. Meu INSS. O meu INSS. O que é o meu INSS? O meu INSS é um portal do INSS em que você se cadastra, fazendo um cadastro no que a gente chama da plataforma acesso.gov. Acesso.gov. Feito esse cadastro, você vai ter acesso a um documento chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Todo o seu histórico contributivo e todo o seu histórico de trabalho está no meu INSS, está nesse CNIS. Vai vir os valores de contribuição, quais foram os locais onde você trabalhou, qual o tipo de trabalho que você exerceu, porque cada trabalho ele tem uma categoria, que a gente chama de categoria de segurado. Entendi. Você pode ser empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial ou o trabalhador avulso. Legal. E aí lá no meu INSS tem todas essas informações, inclusive a gente vai deixar na descrição aqui do nosso vídeo, tá? O site, né, do meu INSS, que acho que é importante. E você falou sobre o cadastro, sobre o CNIS, né, que é um cadastro para as informações da Previdência Social. Como saber que aquele cadastro tem todas as informações completas? Tá, isso é importante a gente deixar bem claro que o INSS, de um certo tempo para frente, ele tem possivelmente todas as informações corretas, mas períodos mais antigos talvez não. Por quê? Era muito comum antigamente você ter uma falha de comunicação entre a informação que era lançada e a informação que era recebida. Entendi. Hoje, pelo e-social, você tem uma integração dos bancos de dados.
Então o empregador, por exemplo, vai lá e lança as informações do E-Social. Do E-Social já vai para o CNIS. Só que antigamente não tinha essas informações. Então era muito comum você ter trabalhado no lugar e não ter esse período trabalhado no CNIS. Entendi. Ou a sua contribuição foi informada num valor e está outro no cadastro. Então você tem que verificar se todas as informações estão corretas. Muitas vezes também é necessário, se você tiver os olerites guardados, bater com os olerites, porque às vezes certas verbas que deveriam ter entrado na contribuição previdenciária não entraram, e você tem que fazer essa retificação no cadastro. E é possível, então, fazer a retificação no cadastro das informações? É possível fazer essa retificação, sim. Existem dois grandes momentos que você pode fazer essa retificação. Primeiro, quando você vai se aposentar. Certo. Você pode juntar documentos para o INSS para o INSS fazer essa retificação. É muito importante isso. Por quê? O CNIS é considerado o documento base da solicitação da aposentadoria. O INSS só vai conceder a aposentadoria com as informações que estão no CNIS. Certo. Então, para você poder se aposentar com uma informação que não está no CNIS, você tem que incluir essa informação no CNIS. E aí, André, como é que funciona, por exemplo, a pessoa que teve 2 trabalhos ao mesmo tempo em relação a essa parte de contribuição? Então, existem certos tipos de trabalho que permitem você trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo. Um bom exemplo disso é o pessoal que trabalha na área de saúde. É muito comum eles trabalharem em 2 empregos. Certo. Então, o que acontece? Antigamente, o INSS, o que ele fazia? Ele pegava o maior período de contribuição que você tinha de um dos trabalhos, identificava qual que você ficou mais tempo, certo, e declarava como atividade principal. Certo. A outra era considerada atividade secundária. E quando ele fazia o cálculo do benefício, ele fazia o cálculo só com a atividade principal, e depois ele fazia uma regra de cálculo só para a atividade secundária. E o resultado final desses cálculos ele somava. Isso foi declarado ilegal no judiciário. Então, qual foi a tomada de decisão do judiciário? Não, você tem que pegar a contribuição de uma atividade, pegar a contribuição da outra atividade, você soma essas contribuições e aí sim você faz o cálculo da média aritmética. Muitas pessoas aposentaram com valores a menor por conta disso. Caramba! Pessoal, vejam que o tema ele é complexo, né? Existem várias variáveis, existe uma demanda aí de conhecimento da pessoa que vai te orientar. E até, André, uma opinião sua. Por que é importante para a galera que assiste, para a galera que está interessada realmente? Poxa, eu vou me aposentar, com quanto que eu vou me aposentar? Será que eu estou contribuindo corretamente? Será que eu tenho como melhorar? Por que é importante todo esse planejamento e qual profissional a pessoa tem que procurar para que possa obter todas as informações e se aposentar da melhor forma possível? Certo. É sempre importante você procurar um especialista da área, de preferência um advogado que seja da área previdenciária e que tenha profundos conhecimentos na área de previdência. Porque a área de previdência ela é uma área que todo dia sempre sai alguma novidade. É alguma portaria, é algum ofício do INSS, sempre tem alguma coisa nova. Então, é sempre recomendado procurar um advogado previdenciário para que ele possa averiguar as suas contribuições, a sua atual média aritmética e, se for possível também, que esse advogado tenha um pouco de conhecimento em tributário. Por quê? Se você é contribuinte individual, você tem uma possibilidade de aumentar as suas contribuições. Mas se você aumenta demais as suas contribuições, isso vai influenciar também diretamente no seu imposto de renda. Entendi. Porque você está declarando para o governo que você teve um aumento de renda. Temos que lembrar que a contribuição social, a contribuição para a Previdência Social, ela não deixa de ser um tributo. Certo. Ela tem uma coisa que a gente chama de fato gerador e base de cálculo. Certo. Então, a base de cálculo da contribuição social se assemelha muito à base de cálculo do imposto de renda. Então, se você aumenta muito a sua contribuição previdenciária visando melhorar a sua aposentadoria, você vai esbarrar em 2 grandes problemas. Primeiro, você não sabe se esse aumento de contribuição vai ser efetivo para a sua média aritmética. Tem que fazer um cálculo com base nisso. E por isso que é importante ter um advogado de previdência que saiba fazer o cálculo para te explicar se essa contribuição vai efetivamente aumentar a sua média aritmética ou não. E segundo, se você aumentar demais, você pode aumentar muito o seu imposto de renda. Sim.
Então você tem que ter um advogado ou uma advocacia, ou um advogado como um contador, que prestem atenção nessas nuances, nesses detalhes, para que você lá na frente não tenha prejuízo. Porque no momento que você faz esse aumento de contribuição, e às vezes, por vezes até indevido, você está modificando muito a sua base de cálculo do imposto de renda, e que ele está indo uma informação que às vezes não é verdadeira. Sim. E que pode te complicar lá na frente. Sim, e com certeza é o que o Dr. André falou. Lá na frente, não espere chegar lá na frente para você pensar em rever algo que você não fez agora. Então é muito importante esse planejamento. André, obrigado mais uma vez. Conteúdo relevantíssimo. E, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, como proceder em relação aos novos benefícios da Previdência, entre em contato conosco, a gente está à total disposição e contem com o Serac. Até a próxima, né? Eu agradeço o Johnny por hoje e até a próxima. Até o próximo vídeo.